Como cristãs e cristãos vivendo nesse mundo, paira sobre a nossa cabeça uma grande dúvida. Será que a minha ambição, ela é pecaminosa? Ou ela está atrelada às vontades do Senhor? Será que ser uma pessoa sonhadora, que sonha alto, é errado? Hoje eu tô aqui para te dizer, talvez te tranquilizar também e dizer que não, sonhar alto não é pecado, enriquecer não é pecado e eu vou te explicar hoje o porquê. Olá, eu sou Gabriela Santos, eu tenho 24 anos, seja muito bem-vinda e bem-vindo à Ambitier e hoje a gente vai falar sobre como transformar a sua ambição em cristocêntrica, uma ambição cristocêntrica que move este mundo com a influência do Evangelho. Bom, tô falando aqui com a Gen Z. Hello, Gen Z. Eu também sou da geração Z. E a nossa geração, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, é uma geração que tem um costume de consumo bem diferente. A gente não só compra porque uma marca tem nome. A gente não só compra porque, qualquer coisa serve. Não. Muitas vezes, quando a gente quer alguma coisa nesse mundo, é porque o significado desta coisa importa para os propósitos que a gente quer na vida, para o lifestyle que a gente quer na vida, para a comunidade que a gente quer pertencer. E é por isso mesmo que a gente analisa muito os valores que as marcas que a gente consome têm, que as empresas que a gente está buscando fazer parte ali do hall de clientes, quais são as bandeiras que essa marca está levantando, né? E isso muitas vezes vai influenciar que a nossa geração seja uma geração bem diferente que foca nisso. E pensando nisso, Deus está querendo levantar muitos empresários que vão levantar as bandeiras de Cristo dentro do mercado, seja qualquer tipo de nicho que a gente está falando aqui de negócios, ou até mesmo dentro de empresas. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, sobre como você ser um sonhador e um empreendedor dentro do reino de forma cristocêntrica, sempre colocando o reino em primeiro lugar. Eu acredito que quando a gente fala sobre isso, a gente cai num grande dilema, né? Que é sobre aquela pergunta: será que ser rico é pecado? Por muito tempo houve uma dualidade de opiniões, né? Então, de um lado, a gente via aquele versículo sendo usado para defender que ser cristão e rico tá errado, que é mais fácil é um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E do outro lado, a gente vê errado também o evangelho da prosperidade, onde Cristo é o seu caixa bancário e tem que financiar os sonhos que você tem aí, porque sim, né? Essas duas visões muitas vezes têm confundido a nossa cabeça e feito com que essa confusão não permita que a gente sonhe alto e avance dentro do reino, colocando o Senhor em primeiro lugar sempre, mas que a gente queira ficar numa situação de humildade, uma humildade ali só financeira, que muitas vezes não está no nosso coração, simplesmente porque a gente acha que uma conta bancária mais recheada é pecado. Hoje eu quero te trazer uma nova visão para você entender de forma diferente como que você enriquecer, ou você ser dono de um negócio, etc., vai fazer com que o reino avance e é justamente isso que Deus quer. Fique tranquila, tranquilo. Você tem o sonho de criar um negócio e de fazer muito dinheiro com isso. Isso por si só não é pecado. Isso por si só não vai fazer com que o seu coração esteja em outro lugar. Na verdade, esse é o grande problema. É quando a gente coloca o nosso coração naquilo. E além do nosso coração, a nossa confiança, né? Porque onde está o nosso coração, ali também está o nosso tesouro. Em Mateus 6,33, que é um dos meus versículos favoritos, se não o favorito de todos, o Senhor diz: mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes as pessoas usam esse versículo para focar nas demais coisas, né? As demais coisas vos serão acrescentadas, eu vou ganhar tudo que eu quero. Não é bem assim. Na verdade, a visão que eu tenho muito forte nesse versículo é que o Senhor está falando sobre dependência. Quando você sonha alguma coisa, o Senhor sabe que você teve esse sonho. Quando você deseja algo do fundo do seu coração, o Senhor sabe que você deseja esse algo. Mas Ele está te falando: olha, eu já sei de tudo que você quer, tudo que você almeja, mas eu quero que você busque em primeiro o meu reino, que aí eu vou trabalhar na sua vida para entregar as coisas que eu vou fazer na sua vida que não precisam mais estar na tua dependência.
Isso vai te trazer assim uma tranquilidade. A falta da ansiedade em será que eu vou conseguir ter tal coisa? Será que um dia eu vou alcançar aquilo? Você não precisa mais, porque o seu coração está guardado em Cristo, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e aí essas coisas estão sendo acrescentadas de forma divina na sua vida. E quando a gente está falando sobre criar um negócio, sobre buscar as estratégias, buscar tudo mais, isso também pode estar trazendo muita ansiedade no nosso coração. Então, poxa, o que eu devia estar fazendo? Será que eu estou fazendo certo? Será que as decisões que eu estou tomando são decisões corretas? E quando a gente entende que a gente precisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus, além de servir na igreja, além de orar, além de buscar a nossa intimidade com Deus, eu queria te dizer que o Senhor quer ser sócio do teu negócio. Então, Deus é o melhor CEO, sócio majoritário, é Ele quem vai dar as melhores estratégias e é nele que você precisa confiar. Busque, por exemplo, em Provérbios, a sabedoria que você precisa, sabe, para gerir o teu negócio. E pare de ficar buscando coaches que muitas vezes não correspondem com a fé que você tem, que vão te ensinar a enganar, a manipular, a persuadir de forma errada. Enfim, o Senhor, Ele quer ser sócio da tua empresa, Ele quer que você o consulte para cada contrato que você vai fechar, para cada investimento que você vai fazer, para que dessa maneira Ele também esteja incluso neste grande sonho. E por que Deus quer isso, né? Por que Deus quer que a gente empreenda, que a gente enriqueça? Porque o Senhor deseja alcançar também os ricos. Hoje, a porcentagem de pessoas pobres que conhecem o Senhor é muito maior que os ricos. E óbvio que não está errado, a gente tem que apresentar sim o Senhor para a classe baixa, mas e a classe média alta? Muitas vezes eles estão afundados ali e Satanás está tocando muito fortemente a vida dessas pessoas porque não há um cristão que se posicione, que seja influência no meio dos ricos. E se o Senhor muitas vezes está te chamando para esses ambientes, não é para você se igualar a eles, não é para você se transformar nesse tipo de pessoa, mas Ele quer que você, estando no meio dos caras das lanchas, dos Rolex, entendeu? Dos Ralph Lauren, você olhar e falar: eu não aceito essas drogas, eu não aceito essas mulheres, porque eu tenho os meus princípios, eu quero apresentar a vocês quem Jesus é. Então, você estando neste meio, não se tornando este meio. Você enriquecendo, não se tornando o estereótipo de rico que a gente tem hoje, mas sendo influência, sabe? No meio daquelas festas nas lanchas, você vai ser aquele que não vai beber e inclusive vai influenciar os outros a não beber. Enfim, eu acho que você já entendeu. A sua empresa também ser influente em entregar valores cristãos nos seus produtos, na sua comunicação, na sua construção de comunidade. João 10:10, que é um versículo que eu amo também, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou também a tenham plenamente. É isso que eu quero que você entenda. Jesus não está falando puramente sobre dinheiro. Ele está falando também sobre paz, sobre tranquilidade, enfim. Mas, quando a gente fala de viver abundantemente, quando a gente tem o Senhor em primeiro lugar, a gente tem o reino em primeiro lugar, essa abundância vai chegando nas nossas vidas. E isso serve também, meu irmão e minha irmã, para que você seja um financiador do reino. Muitas vezes, o seu sonho de vida poderia ser: eu quero que o meu dízimo seja o maior da minha igreja. E ninguém vai ficar sabendo, só o tesoureiro talvez, mas eu não quero que ninguém saiba disso. Mas o meu dízimo vai ser o maior da igreja. E muitas vezes se aparecer um projeto e falar: poxa, não tem dinheiro para esse projeto aqui da nossa igreja, eu quero ser aquele que vai fazer uma doação anônima para financiar esse projeto, para financiar missionários que estão na missão. Na minha igreja a gente tem uma frase, não sei se vou lembrar agora, que é assim, acho que é os joelhos que oram, né, aqueles que vão, que são os missionários, e as mãos que abençoam. Então você pode ajudar na missão sendo um missionário, sendo alguém que ora por um missionário e sendo alguém que abençoa financeiramente para financiar a obra do reino. Um missionário, uma igreja, a construção de uma igreja,
Enfim, acho que você já entendeu. Então, Deus quer que você sonhe alto, colocando seu coração nele, no reino em primeiro lugar, para que você também financie as vontades, as obras que ele quer, exatamente como a igreja primitiva fazia. Eles vendiam as suas coisas para que todos tivessem a mesma coisa ali, enfim. E tinham aqueles que não ficavam com o pessoal da igreja, que tinham suas vidas, que tinham seus comércios, mas esses financiavam os discípulos de Jesus e a igreja que estava se formando naquele momento. Olha só, isso ainda acontece hoje. Né? Muitas vezes você não vai ser um pastor, você não vai viver disso, mas você vai ter um negócio que vai custear muitas vezes esse pastor que está na missão, esse missionário, enfim, acho que essa parte você já entendeu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você entende isso, você também entende que você precisa buscar onde estão os seus propósitos. Qual é o seu propósito do seu sonho hoje? Eu tenho um sonho de ter uma chácara grande, espaçosa, com piscina e etc. E sempre que eu falava isso, meu marido um dia ele me confrontou, ele disse assim, Gabi, no que esse sonho vai servir a Deus? Eu fiquei meio, como assim, né? E ele disse, não adianta você sonhar, querer casa, carro e essas coisas. Você precisa sonhar e entender no que isso ajuda o reino. Foi aí que eu comecei a pensar e eu entendi que eu quero uma casa grande para receber os irmãos da igreja, para a igreja não ter que alugar um lugar, mas receber na minha casa, para receber missionários num quartinho que vai ser reservado para isso, para a manhã seguinte servir um café da manhã legal de hotel mesmo para esses missionários, para servir com o meu lar ao reino de Deus. Eu quero ter um carro legal, talvez um carro grande com vários lugares, para dar carona para todo mundo que precisa ir na igreja. Porque eu, por exemplo, recebi muita carona na minha vida. Você entendeu? É quando os seus sonhos começam a estar alinhados com o reino, com a vontade de Deus. Qual é o propósito dos sonhos que você está tendo? Enfim, para finalizar, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem que está em Provérbios 3, 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não dependa do teu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele mostrará o caminho que você deve seguir. Então, muitas vezes você está aí perdida, perdido no que se deve fazer. Nossa, busque o Senhor. Tá? Então, não dependa do quão inteligente você é, do quão sábio você é, ou do que você sabe ou não fazer. Mas busque o Senhor que Ele vai te dar o caminho e qual vai ser o seu próximo passo na tua jornada e no processo que Ele está fazendo na sua vida. Deus abençoe, um beijo, fique com Deus, a gente se vê na próxima e falou!